A Sagrada Assembleia da Páscoa chegou. Hoje, pensando na graça de Deus, que abriu o caminho para nos tornarmos filhos de Deus, vamos tomar um tempo para estudar a Bíblia, com um sermão intitulado A Páscoa e a Nova Aliança. Primeiro, vamos dar uma olhada na primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. No capítulo 6, versículo 11 diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse do que nós devemos tomar posse, da vida eterna, para a qual também foste chamado. Nós nunca devemos falhar em tomar posse da verdade, da vida eterna, enquanto vivemos nossas vidas de fé. Essa é a vontade de Deus, seu mandamento e seu ensinamento escrito na Bíblia. Por isso, na primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 25, a Bíblia não testifica que a vida eterna é uma promessa muito preciosa, concedida por Deus? Vamos para a primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 25. No capítulo 2, versículo 25 diz: E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. No versículo que lemos anteriormente, está escrito que nós devemos seguir a fé, a justiça e a mansidão. Contudo, Deus diz que, acima de tudo, nós devemos tomar posse da vida eterna, sem falta. A Bíblia nos permite conhecer que fomos chamados por Deus e fomos escolhidos por Ele por esta razão. Além disso, na primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 25, está escrito: E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Novamente, Deus coloca ênfase na vida eterna. Então, por que Deus nos diz para tomar posse da vida eterna? A resposta para esta pergunta pode ser encontrada no livro do Apocalipse, capítulo 21, não é? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, diz: Vi novo céu e nova terra. O novo céu e nova terra não significa o céu? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Deus diz que não haverá mais luto, dor ou pranto no novo céu e na nova terra. Qual é a primeira coisa da qual ele se livrará naquele momento? A primeira coisa da qual ele se livrará é a morte. O que significa se livrar da morte? Significa que Ele nos dará vida eterna. Na primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6, na primeira Epístola de João, capítulo 2, e no livro do Apocalipse, capítulo 21, nós podemos encontrar a resposta para a pergunta do porquê Deus nos diz para tomar posse da vida eterna. Ninguém pode ir ao reino dos céus sem a vida eterna. Nós podemos ir para lá somente se tivermos a promessa da vida eterna. Então, quem são as pessoas deste mundo que receberam a promessa da vida eterna? São as pessoas que receberam a promessa da vida eterna de Deus enquanto vivem nesta terra. O lugar onde apenas essas pessoas podem ir é o novo céu e a nova terra, o eterno reino dos céus preparado por Deus, não é?
Portanto, não faz sentido nenhum insistir que as pessoas que não receberam a vida eterna possam ir ao céu. O céu é um lugar onde não há morte. Por isso, se alguém morrer depois de viver por 20 anos ou 30 anos, tal lugar não pode ser o céu. O eterno reino dos céus é um mundo onde não há mais morte, luto, choro ou dor. Está escrito na Bíblia que Deus veio a esta terra para nos levar a esse reino dos céus e que nós fomos chamados e escolhidos por Deus para receber a vida eterna. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45 diz: Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. É claro, na Bíblia, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, contém os ensinamentos dados por Deus. O que realmente este versículo quer dizer é que Deus virá a esta terra em carne e nos ensinará diretamente. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Em outras palavras, Jesus Cristo veio do céu a esta terra para nos ensinar e ascendeu ao céu. Sendo assim, nós que cremos em Deus, devemos ir ao céu também. O primeiro pré-requisito para entrar no reino dos céus é receber a promessa da vida eterna. Vejamos o ensinamento de Deus de como podemos receber a promessa da vida eterna, continuando com o versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o quê? Não tendes vida em vós mesmos. Não importa quão realizada uma pessoa seja, quanta fama uma pessoa tenha, ou quanto conhecimento e saúde uma pessoa tenha, ela não pode ir ao céu sem a vida eterna. Vamos continuar com o versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem o quê? Tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui, nós podemos ver que Deus prometeu dar a vida eterna àquele que come a carne de Jesus e bebe o seu sangue. O próprio Deus, que criou os céus e a terra e tudo o que neles há, com suas palavras, ensinou essas palavras quando ele veio a esta terra em carne. Independentemente de quão boa seja a fé, ou quão grande caminho do Evangelho tenha percorrido, se alguém não tem a vida eterna, poderá ir ao reino dos céus? Não, não poderá. Não importa quanta fé as pessoas tenham, não importa quanta devoção tenham colocado, e não importa quanto esforço fizeram, elas não podem ir ao céu sem a vida eterna. Já que devemos receber a promessa da vida eterna de Deus, Ele mesmo veio a esta terra e deixou aqui o seu ensinamento para que possamos saber como podemos receber a vida eterna. O ensinamento que Ele nos deixou não é chamado de nova aliança? Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Nele diz: E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é, o quê? O meu corpo, oferecido por vós. O que Jesus disse, que é o pão da Páscoa? Jesus disse: isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. No versículo 20 diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Aqui, o cálice a que ele estava se referindo era o cálice que continha o vinho da Páscoa, dizendo: este é o cálice. Qual cálice? Da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 20, nós podemos ver que Jesus, tomando o pão da Páscoa,
disse que seu verdadeiro significado é seu corpo, isto é, sua carne. E ele deu o vinho da Páscoa, dizendo que seu verdadeiro significado é seu sangue. Ele chamou essa cerimônia de Páscoa da Nova Aliança. Porque ele disse que o pão da Páscoa é sua carne e que o vinho da Páscoa é seu sangue? Essa cena da Páscoa está diretamente ligada às palavras escritas no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Se eles comem a carne do Filho do Homem e bebem o seu sangue, o que eles têm? Jesus disse, eles têm a vida eterna. Jesus não disse, quem comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. De acordo com as palavras descritas no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 20, foi explicado que o pão da Páscoa representa a carne de Jesus e o vinho da Páscoa representa seu sangue. Então, comer o pão da Páscoa e beber o vinho da Páscoa significa comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Isso não está correto? O que, então, é prometido àqueles que guardam a Páscoa? A vida eterna é prometida àqueles que guardam a Páscoa. Qual é o lugar onde somente aqueles que receberam a promessa da vida eterna podem ir? É o eterno reino dos céus. A fim de entrar no eterno reino dos céus, inúmeras pessoas nesta terra vão à igreja no domingo e celebram o Natal e o Dia de Ação de Graças. Elas levantam cruzes em cima das torres das igrejas e até usam colares com pingentes de cruz. Utilizando-se de todos os tipos de meios e métodos, elas fazem grandes esforços para criar seus próprios caminhos para ir ao céu. Contudo, nenhum desses caminhos são um caminho de Deus. Deus nos ensinou que virá o dia em que seu povo certamente receberá seus ensinamentos. De acordo com a Bíblia, Jesus também nos prometeu: somente os que foram ensinados pelo Pai podem vir a mim. Há pessoas que obedecem a seus ensinamentos, comendo a carne do Filho do Homem e bebendo seu sangue, o pão e o vinho da Páscoa, conforme foi ensinado. Deus prometeu dar a vida eterna a todas essas pessoas. Ele chamou essa aliança de Nova Aliança. Aqui, a Nova Aliança significa uma nova promessa. É uma nova promessa que foi feita. Ainda que as pessoas tenham comido pão e bebido vinho centenas de vezes antes, não foi possível para elas percorrerem o caminho da vida eterna. Contudo, o próprio Deus veio a esta terra e estabeleceu esse sistema. Para que ele estabeleceu esse sistema? A Páscoa, que estamos guardando agora, não é um sistema que Deus estabeleceu para abrir o caminho para entrarmos no reino dos céus? A Páscoa que estamos guardando agora é a aliança com a promessa da vida eterna, diferente da aliança que Deus estabeleceu no tempo de Moisés. De acordo com a Bíblia, ela é chamada de Nova Aliança. E a época que estamos vivendo é a época da Nova Aliança. Já que é a época da Nova Aliança, aqueles que não receberam a promessa da vida eterna não podem entrar no céu. Ainda que vão à igreja com frequência, guardem cultos de madrugada, orem toda a noite e se dediquem a trabalhar diligentemente para Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, está escrito que as pessoas dirão: Senhor, Senhor, não nos esforçamos pelo Teu nome? Fizemos todas essas coisas por Você, Senhor. Nós realizamos o papel de profetas e expelimos demônios. Nós também realizamos muitos milagres e maravilhas. Contudo, o que Jesus simplesmente dirá a elas? Ele simplesmente dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu não fiz nenhuma promessa a vocês, a respeito das coisas que vocês fizeram. De todas as coisas que eles fizeram, eles nunca fizeram nada de acordo com a promessa de vida eterna dada por Deus. Isso não explica porque ele os rejeitou, dizendo: Apartai-vos de mim. Hoje, nós vivemos na verdade da Páscoa da Nova Aliança. Nós, absolutamente devemos estar orgulhosos disto.
É surpreendente que a Páscoa seja guardada apenas em Sião e em nenhum outro lugar. Também é surpreendente que não haja um lugar, nesta terra, que celebre a Páscoa, na noite do 14º dia do mês de Nissan, com pão e vinho. Quando olhamos para trás, para essas circunstâncias, elas estão de acordo com o plano de Deus e seguindo o caminho da administração de Deus. Não há nenhuma outra maneira de receber a promessa de ir ao reino dos céus, exceto através da nova aliança. Não há nenhuma outra maneira. Sem a verdade da Páscoa, não há uma maneira de recebermos a vida eterna que Deus nos concedeu. Por isso, hoje, nós devemos dar mais glória, graças e honra a Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, que nos deram a Páscoa e os ensinamentos da verdade da nova aliança e que abriram um caminho para o eterno reino dos céus. Nós nunca devemos nos tornar pessoas tolas que deixam a verdade da Páscoa da nova aliança ou perdem a promessa da vida eterna. Não importa quanta sabedoria nós temos, que nos permite fazer outras coisas, quanto conhecimento temos e quão firme seja a nossa fé, que pode mover montanhas enormes. Tudo isso é sem sentido se não temos a vida eterna. Isso não é verdade? Vamos ler a Epístola aos Hebreus, capítulo 10. As igrejas do mundo, que não conhecem a Páscoa, nos difamam por guardar a Páscoa e tentam nos impedir de guardá-la. A respeito dessas igrejas que nos caluniam e nos difamam, Deus tem nos dado um aviso. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Diz assim: Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. O que é o sangue da aliança? É a Páscoa. É o sangue da Páscoa da nova aliança. E profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? O que acontecerá com aqueles que tratam o sangue da eterna aliança como algo profano? Foi dito que eles serão castigados. A Bíblia nos diz para pensarmos seriamente e nos perguntarmos: quão grande, intenso e severo será o castigo para essas pessoas? A vida eterna não pode ser dada para aqueles que tratam o sangue da aliança como algo profano. O reino dos céus não pode ser dado a tais pessoas. Portanto, quando pensamos sobre onde estamos, nós chegamos a compreender que nós somos verdadeiramente abençoados. Já que encontramos o Pai Celestial e a Mãe Celestial, nós podemos conhecer a Páscoa, a nova aliança, todos os decretos, estatutos e leis da nova aliança, bem como Sião, o reino dos céus e o caminho da vida eterna. Nós nunca devemos esquecer a verdade da nova aliança que Deus tem nos dado, já que o caminho que estamos percorrendo é um caminho garantido que nos guia ao céu. Enquanto os israelitas estavam caminhando no deserto, eles sempre se esqueciam da aliança de Deus, rebelando-se contra Deus e se comportando de uma forma indigna. Todos os dias, eles continuavam abandonando os estatutos, juízos e leis de Deus. Contudo, nós nunca devemos nos tornar como eles, seguindo seus exemplos. Nós vivemos na época do Espírito Santo. Depois desta época, não haverá outra época em que nos será dada a chance de nos arrependermos. Nos termos da obra da salvação, nós estamos vivendo em uma época em que tudo deve ser finalizado e concluído. Deste ponto de vista, já que estamos guardando a nova aliança nesta época e permanecendo na verdade da Páscoa e na promessa da herança eterna de Deus, o caminho que Deus tem pavimentado para o nosso futuro é um caminho suave e garantido. Pensando no nosso glorioso futuro, no reino dos céus,
Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 35. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35 diz: Não, o que não devemos fazer? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Vamos continuar com o versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? Alcanceis a promessa. Há muitas promessas que Deus tem feito conosco. Contudo, a promessa descrita na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25, não é a promessa da vida eterna? Primeiro, nós precisamos que a promessa da vida eterna, no reino dos céus, seja garantida a nós. Quando o reino dos céus é garantido, a posição do sacerdócio real também será garantida. Além disso, nós seremos acompanhados da promessa de que receberemos a vida eterna e bênçãos com alegria todos os dias no céu, onde não há luto nem dor. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vamos continuar com o versículo 37. Nele diz: Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Nós não devemos nos tornar nas pessoas tolas que recuam, tropeçam e voltam ao tempo em que não acreditavam em Deus, resultando na destruição de nossas almas. Eu quero pedir firmemente a vocês que tomem posse de sua fé até o fim e mantenham a atitude daqueles que têm a fé digna do reino dos céus. A Páscoa e a nova aliança que nós temos são de grande valor. Nós temos a verdade mais magnífica, que até os anjos do céu invejam e se maravilham. Então, nós não devemos viver nossas vidas como pessoas do mundo que não têm nada do que se gloriar. Devemos? Nós temos uma missão para realizar. Nesta época, qual missão Deus nos pede para realizar? A respeito de todas as pessoas ao redor do mundo, o que Deus nos manda fazer? Deus nos manda pregar o Evangelho a todas elas. Realmente, nós recebemos a Páscoa e fomos aprovados como obreiros da nova aliança. Sendo assim, há algo que os trabalhadores da nova aliança devem realizar. Nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. No dia em que voltarmos ao céu, Deus nos dirá: você tomará conta de 5 cidades. Você tomará conta de 10 cidades. Através da parábola dos talentos, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós podemos ver a cena em que Deus concede cidades a seus servos fiéis. Não podemos? Nós também podemos ver a mesma cena por meio da parábola das 10 minas, escrita no Evangelho de Lucas, não é? Tal dia glorioso virá muito em breve. Não vamos olhar para o tempo presente com uma perspectiva estreita. Ao invés disso, vamos sempre olhar para o glorioso futuro. É claro, nossa vida nesta terra é importante. Contudo, eu espero que nenhum de nós se torne nos tolos que perdem o que é eterno por causa do que é temporário. Esperando que vocês recebam vida eterna por meio da Páscoa que estamos guardando hoje, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.